Hello there, welcome to our English class. Hoje é terça-feira e eu tô muito entusiasmada para ensinar um novo conteúdo para vocês. Espero que vocês também estejam no mesmo ritmo, fazendo bastante exercícios aí fora de sala de aula também. Hoje eu vou apresentar para vocês o tempo verbal present continuous. A gente usa o present continuous para falar de coisas que estão acontecendo nesse momento, que estão acontecendo agora. Você usa também esse tempo verbal para falar como as pessoas estão se vestindo, o que elas estão usando e o que está acontecendo ao seu redor. Esse verbo é essencial para você falar inglês no dia a dia. Vou ficar aqui embaixo mesmo. Eu vou começar já com um exemplo. Esse primeiro exemplo aqui indica no início da frase que a pessoa ela não está acostumada a fazer algo, ou seja, esse é o habitual dela. Ela normalmente não usa vestidos. Então você vai ver na maioria das vezes essa moça vestindo qualquer outra coisa, menos um vestido, porque isso faz parte do hábito dela. Julia doesn't usually wear dresses. Wear é o verbo vestir ou usar, a gente usa usar. Só que wear é usado para falar que a gente usa ou veste algo. Se você usa uma roupa, se você usa meia, sapato, boné, aliança, anel, colar, bracelete, tudo que vai no seu corpo é wear. Wear. O verbo usar, que é o verbo que a gente usa qualquer outra coisa, um objeto, mídias sociais, a gente tem outro verbo que eu vou ensinar depois. Não esqueçam disso. Você não pode dizer Julia doesn't usually use dresses. Use é o verbo usar. Julia doesn't usually wear dresses. Só tem então um verbo, por enquanto, um verbo para dizer que a gente veste ou usa algo, tá? But today, mas hoje, então você vê que é uma ação temporária que está acontecendo em um momento específico. Today, she is wearing a bright red dress. Mas hoje ela está vestindo, ela está usando um vestido vermelho brilhante. Você vê que a forma que eu estou dizendo em português é a mesma forma com que a gente diz em inglês? A Júlia não está acostumada a vestir vestidos, a usar vestidos. Julia doesn't usually wear dresses. Wear no simple present. Mas hoje ela está. She is. Ela está. Eu tenho que usar o está fazendo algo. She is wearing. Ela está usando esse vestido. Então a gente fala em português. Ela usa um vestido. She wears a dress. No português, ela está usando. Veja que a gente tem que, depois do verbo estar, a gente precisa colocar esse verbo principal no ando, endo ou indo no português. Ela está vestindo, ela está andando, ela está comendo. Perceberam que cada verbo tem uma terminação diferente? Ando, endo, indo.
É assim que o gerúndio no português acontece. E no inglês, nós temos somente uma terminação, que é o ing. O ing substitui o nosso ando, endo, indo. Então, nós precisamos dessa sequência aqui para conjugar um verbo, para formar frases no present continuous. Então, where é o simple present, que eu acabei de dizer. It describes a regular action. E descreve uma ação regular, que acontece regularmente. Já she is wearing é o present continuous e descreve o que está acontecendo nesse exato momento, passando por uma ação temporária. Algo que está acontecendo temporariamente, está acontecendo no momento que eu estou falando. Vamos continuar para que isso fique mais claro para vocês. Eu deixei aqui uma frase em português e o seu equivalente em inglês. No simple present e no present continuous. Julia normalmente não usa vestidos. Uma frase negativa no simple present. Julia doesn't usually wear dresses. A negativa, o auxiliar da negativa vem antes do advérbio de frequência. Doesn't usually e depois o verbo. O verbo que não será alterado porque se trata de uma negação e é auxiliar da negativa que é alterado. Julia doesn't usually wear dresses. Veja, estudar os equivalentes de uma língua para outra é importante, para que você memorize a estrutura daquela língua e obedeça as suas regras, como ela funciona. Não tem como você usar a língua inglesa para falar tudo que você pensa em português. Isso não vai acontecer. Você tem que falar o seu equivalente. Tudo que você coloca na mente em português para tentar falar inglês, você vai acabar dizendo nada. Então, você tem que absorver tudo que você aprendeu, lembrar dos equivalentes da sua língua. Então, se você acha que deve passar por esse processo, normalmente no início não tem como escapar desse processo. E formar várias frases em inglês que tenham coerência com a sua realidade. E começar a se acostumar com o equivalente da sua língua. Lembrar que uma língua não é igual à outra, elas têm muitas coisas parecidas, mas elas não são iguais. Então você tem que respeitar isso e tem que aceitar também. Não é do seu jeito, é do jeito que a língua é. Ela está usando um vestido vermelho. Olha só, está usando, ando. Eu preciso do verbo to be e preciso do segundo verbo nessa terminação. Aqui, ando, endo, indo. O equivalente em inglês, she is wearing a red dress. Red dress. Ela está usando um vestido vermelho. Aqui eu deixo para vocês a sequência de uma frase no present continuous. O que nós precisamos para formar essas frases? Nós precisamos, obviamente, do sujeito. Quem é o sujeito? Aqui nós temos she. O verbo to be conjugado com esse sujeito, is. O verbo terminado no ing, que o verbo aqui é wear, ficou wearing. E o resto da frase, o seu complemento. Aqui, a red dress. Red dress. She is wearing a red dress. O que muita gente faz é o seguinte, she wearing, e esquece do verbo to be. É a mesma coisa que falar em português, ela vestindo um vestido vermelho, ou ela usando um vestido em vermelho. Ao invés
de falar, ela está usando um vestido vermelho. Grave a sequência, monte várias frases com essa mesma sequência, usando sujeitos diferentes, o verbo conjugado com o sujeito e os verbos. Mudem os verbos aqui. Só que para isso vocês vão ter que conhecer a regrinha. Primeiro da grafia, como escrever, né? Como os verbos devem ser escritos no present continuous. Mas antes de chegar lá, eu tenho aqui mais exemplos. Eu tenho o sujeito she novamente, o verbo to be e o verbo no gerúndio terminado em ing. E se vocês repararem, todas as outras frases seguem a mesma estrutura. Alguns da forma completa e outros da forma contraída. Obviamente, você pode contrair o verbo to be nessas frases. She is walking the dog. Ou seja, ela está passeando com o cachorro. Essa seria a imagem ideal para representar essa frase. She's walking the dog. We are using our cell phones. Nós estamos usando os nossos celulares. Estamos usando. Ela está caminhando. Eles estão brigando um com o outro. They're fighting with each other. Ela está relaxando nesse momento. Agora, no momento. She's relaxing at the moment. Eu estou coitando algumas maçãs. Eu estou coitando algumas maçãs. I'm cutting ou I'm cutting some apples. I'm cutting some apples. Eu deixei aqui essa sequência para vocês verem que a gente tem que obedecer onde cada palavra deve ficar. Sujeito, verbo to be, o verbo no ing que mostra a ação que está acontecendo naquele momento e o seu complemento. Aqui vocês têm que anotar, vocês têm que decorar essa regrinha para que vocês escrevam como a palavra, o verbo nesse caso é. A pronúncia não vai mudar muito, né? Porque acaba em ing, in, mas na hora de escrever faz toda a diferença. Vejam só, a primeira regrinha aqui. Quando um verbo termina em consoante, mais essa sequência, consoante, uma vogal tônica. A vogal tônica é aquela vogal que está na sílaba, onde a sílaba ela é a mais forte da palavra, onde você precisa enfatizá-la. E nós sabemos disso em inglês. Lembra que eu expliquei para vocês? Vamos lá de novo. Como que a gente sabe quando uma palavra... Quando a gente sabe onde está a sílaba tônica na palavra em inglês? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aqui, ó. Lembra que eu falei desse apóstrofo aqui? Esse apóstrofo antes da sílaba indica que a sílaba é tônica. Então é favorite, favorite, não é favorite. Fica estranho, né? Favorite. Esse apóstrofo pode estar no início, no meio ou na última sílaba. Você vai respeitar aonde, né? Aonde o apóstrofo está e vai dar ênfase
a essa sílaba. Você vai saber que essa sílaba é a mais forte da palavra. Voltando. Quando o verbo termina nessa sequência, consoante, vogal tônica e consoante, o que a gente vai fazer? Nós vamos acrescentar a última consoante e vamos adicionar ing. Stop, stopping. Stop tem um P. Como esse verbo tem essa terminação, então eu vou acrescentar mais um P, que é a última consoante, e adicionar ing. Run, running. Acrescentei a última consoante e depois adicionei ing. Ok? Begin, begin. Vejam que não importa quantas sílabas esse verbo tem. O importante é que essa terminação aqui seja respeitada. Aqui nós temos uma sílaba, aqui a gente tem duas. Só que begin acaba exatamente com consoante, vogal tônica e consoante. A vogal tônica não está aqui. Aqui é uma vogal, só que essa sílaba, ela não é a mais forte. A mais forte é a segunda sílaba ou a última sílaba. Então, eu vou adicionar quem aqui? A última consoante, que é N, e depois ing. Beginning. A mesma coisa com control, controlling. Acrescentei o L aqui. Forget, 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 forgetting ou forgetting. Sit, sit, sitting ou sitting. Acrescentei o T, pois o T é a última consoante do verbo. Fit, fit, fitting ou fitting. Get, get, getting ou getting. Plan, planning. Swim, swimming. O que mais? Quando um verbo termina naquela mesma sequência do slide anterior, consoante, vogal tônica, consoante, mas esses verbos terminam com as consoantes W, X e Y, não duplicamos a última consoante, a última letra. Como os verbos show, play, flex, throw, blow. Vejam só, a gente só acrescenta o ing para deixar o verbo no gerúndio. Show, showing, play, playing, flex, flexing, throw, throwing, blow, blowing. Aqui eu não tenho a tradução do que esses verbos significam, mas você consulta no Word Reference. Se vocês quiserem incluir esses verbos no dia a dia de vocês, legal. Lá vocês têm tradução, vocês têm pronúncia, vocês têm exemplos. Vão em frente. Mais regras. Regra number 3. Quando um verbo termina em IE, nós vamos substituir por Y e depois adicionaremos ING. Lie, que é mentir, né? Lie. Lying. Olha o Y aqui no lugar de IE. E depois ING. Die. Olha o Y aqui no lugar do IE para formar um gerúndio. E depois ING. Lie, lying. Die, dying. É super simples, não é? Só que há regras para a gente saber.
E conforme a gente vai praticando, tudo vai se normalizando. Vamos vamos normalizar o que é correto, né? Porque o que é incorreto a gente vê muita coisa normalizada, infelizmente. E não é só a língua. Quarta regrinha: quando um verbo termina em vogal, consoante e com a vogal E, especificamente E, nós vamos omitir a letra E. E normalmente, esses verbos que terminam com a letra E, nós não ouvimos o som da letra E quando pronunciamos. Veja só. Come. Cadê o E? Não é come. Come. Mistake. Mistake. Bake. Love. Se vocês perceberem, acabam, na verdade, com o som de consoante. Come, mistake, bake, love, have. E daí a gente vai só acrescentar o ing. Retira o e e acrescenta o ing. Come, coming, mistake, mistaking, bake, baking, love, loving. Que legal, né? Até que tem essa regrinha. Mas, se o verbo termina em E, onde E é pronunciado, ou seja, ouvimos o som da letra E, então mantemos a letra E e só acrescentamos ing. É o caso do verbo be, e aí ó, be, being, flee. O i, o som do e, né, que é um i, é bem longo, né? Be, being, flee, fleeing, see, seeing, agree, agreeing. Pode ver que o e ficou, quando ele só tem um ou dois es, ele ficou, se manteve, mas só acrescentamos ing. Regrinhas são essas, perfeito? Então, antes de eu introduzir esses exemplos, vamos falar um pouquinho aqui. Eu não sei se ficou muito confuso. Vamos ver a diferença entre os verbos wear e use. Use. O E aqui também não é pronunciado, acaba com o som de Z. Use. Então, o que nós usamos com wear? Clothes, accessories que vão em você. Tudo que você usa e veste no seu corpo, nós vamos usar o verbo wear. E vamos usar o verbo use para objetos, tempo, mídias sociais, qualquer outra coisa que a gente usa, mas que a gente não veste. Essa é a diferença. A gente usa caneta, a gente usa um computador, a gente usa mídias sociais, a gente usa o nosso tempo às vezes a gente usa o nosso tempo bem, às vezes a gente não usa o nosso tempo tão bem, né? Quando você é produtivo, faz uma coisa boa, naquele dia você está usando o seu tempo de maneira apropriada, legal. Quando você passa o dia na cama reclamando, você não está gastando o seu tempo, usando o seu tempo de forma positiva, apropriada. Então, isso é nesse contexto que use é usado. Aqui nós temos exemplos com wear e use. Sarah loves to wear white dresses. A Sarah ama usar vestidos brancos. Ela tem que vestir o vestido, né? Usar, colocar no corpo. Então é wear. Agora aqui nós temos objetos também. Watch, que é um relógio de pulso, e sunglasses,
que é óculos de sol. Só que onde você coloca o óculos de sol e o relógio de pulso? Em você. Você usa em você, você coloca no seu corpo. Então a gente vai usar o verbo wear também. She's wearing a watch and sunglasses. 2 exemplos com o verbo use. He uses his time there well. Ele usa o tempo dele lá bem. Você está usando um dicionário para aprender novas palavras. O objeto aqui é um dicionário. A gente usa para procurar palavras, aprender o que elas significam. You are using a dictionary to learn new words. Deu para entender a diferença? Vão atrás de mais exemplos. Vai lá no Word Reference, digita where, veja mais exemplos, depois use mais exemplos e depois faça suas próprias frases. Tá, esse daqui é para o próximo. Vamos voltar aqui então. Então, vamos imaginar esse cenário. A Emily, que é a nossa personagem principal dessa aula, a Emily, que por coincidência também é o meu nome favorito. Se eu tivesse uma filha, minha filha ia chamar com certeza Emily. A Emily está recebendo umas mensagens de voz. Está recebendo uma mensagem. Tem amigos deixando mensagens para ela no telefone. Vamos ouvir essas mensagens e vamos interpretá-las. Saturday, 12:15 p.m. Então, a Emily foi lá na mensagem de voz dela e no sábado, às 12h15, ela recebeu uma mensagem. E ela ouviu essa mensagem. Hi, Emily. It's Joe. Oi, Emily, é o Joe. I hope you are not working today. Eu espero que você não esteja trabalhando hoje. Olha só a expressão de tempo aqui. Hoje, especificamente hoje ou agora, né? Eu espero que você não esteja trabalhando hoje. I'm not doing anything. Não estou fazendo nada. So, let's get together. Sendo assim, então, vamos nos reunir, vamos nos encontrar. O let's é bem usado para sugerir algo, para que você e mais outra pessoa ou um grupo façam alguma coisa juntos. So, let's. É muito comum. Let's go. Vamos. É você e mais alguém. So, let's get together. Get together. Vamos nos reunir, vamos nos encontrar. Give me a call. Ou, ao invés de give me, eles falam gimme. Tira o V aqui, fica gimme. Gimme. Give me a call. Olha só, o AL aqui tem um som de O, não AU. De au. Cachorro au. É de O. Give me a call. By the way, a propósito, uma frase já pronta. By the way, I'm calling on my cell phone. A propósito, estou ligando o meu celular. Quer dizer, se a Emily ouvir essa mensagem e quiser retornar para o Joe, ela vai ter que retornar para o celular dele. I'm calling, o que ele está fazendo agora. I'm calling on my cell phone. See you. Esqueci de colocar aqui um ponto final. See you. Até mais. Certo? See you. Até mais. See you é uma forma de dizer bye, de dizer tchau. O que significa see you? Até mais tarde. Certo? See you. Aí,
Saturday, no mesmo dia, Saturday, mas às 2:50 p.m., às 2:50 da tarde, ela recebeu outra mensagem. Ou seja, de outra amiga. Hey, Emily. E aí, Emily? It's me. Sou eu. Chris and I are the baseball game. Então, o Chris e eu estamos aqui no jogo de baseball. Baseball. It right now. Qual que é o verbo principal aqui? O verbo principal aqui é rain. Right now é nesse exato momento, agora mesmo, agora. Right now é agora mesmo. Então, ela quer dizer o que aqui? Aqui ela quer dizer que está chovendo agora. Para dizer sobre o tempo, está chovendo, a gente começa com it. O it aqui, então, se refere ao tempo. Só que para montar uma frase no present continuous, eu tenho que lembrar daquela estrutura, daquela sequência. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo to be, eu tenho o verbo principal no gerúndio, que acaba em ing, e depois qualquer coisa para completar essa frase. Como que a gente vai completar, então? Como a gente vai dizer isso em inglês? Está chovendo agora. Eu acho que você acertou. It is ou it's raining. Raining right now. It's raining right now. Tudo bem, a gente já vai ver a resposta na outra tela, porque não acabou ainda. So they stop the game. Está chovendo agora, então eles estão parando o jogo. Eles estão parando. Como fica stop no gerúndio? Fica stopping the game. Só que aí eu preciso de algo mais, eu preciso do verbo to be. Eles estão parando. Quem é o verbo to be conjugado com they? Puxa vida, vocês aprenderam isso na primeira aula. They are stopping the game. So, they are ou they're. They're stopping the game. So, we come over to your place. Assim, então, a gente está indo para sua casa. Indo em direção de alguém, indo para a casa de alguém aqui. Come over to your place. Indo para a sua casa. Come over to your place. Nós estamos indo com o verbo come, que é o verbo principal. Como que vai ficar então a estrutura, a frase completa? So, we're coming over to your place. Ou we are coming over to your place. Até te vejo em 15 minutos. See you in 15 minutes. Vamos nos basear nesses dois exemplos e vamos escrever uma mensagem para alguém. Escreva essa mensagem e depois você grava a sua voz no celular. Como se você estivesse enviando essa mensagem para alguém, usando o present continuous. Então, vamos confirmar aqui como ficou aquelas frases. It is raining right now ou it's raining right now. Eu coloquei na forma completa e forma contraída para cada um. They are stopping the game. They're stopping the game. We are coming to your place. We are coming over to your place. We're coming over to your place. Incluam elas na segunda mensagem para que ela fique completa e diga, leia em voz alta
as duas mensagens. Depois, cria a sua própria mensagem. Bom, aqui nós terminamos a nossa aula sobre Present Continuous. É lógico que foi só a introdução, amanhã tem muito mais, tem a continuação sobre esse tempo verbal. Eu espero que você tenha entendido a lógica, a sequência, as regras, tanto para escrever quanto para falar. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários para que eu possa vir e tirá-las, né, saná-las. Se for algo simples, eu escrevo nos comentários. Se for um pouquinho mais complicado, eu posso fazer um vídeo só com as dúvidas de vocês. E para finalizar, vou pedir sim para que você seja um apoiador, uma apoiadora desse canal, se inscrevendo, curtindo para que o algoritmo trabalhe em nosso favor. Compartilhe com pessoas, com muitas pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, que estão querendo aprender inglês. E se você quiser ir um pouquinho além, seja membro por apenas R$ 7,99 por mês, recebendo material didático. Todo dia você tem um material didático e todo dia você tem lições para fazer em casa, de vários formatos. Todo dia de segunda a quinta-feira. É isso por hoje, te vejo amanhã. Take care!